Olá, boa noite. Boa noite, Claudinha. Isabel, Dirce, Rosa. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos começar mais uma live. Sofia, Mariana, Rayane, Dirce, Johnny. Olha quanta gente aqui entrando, hein? Rosilda, Nina. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos aqui começando mais uma super live, né? Uma super live. Uma. Vamos chamar então aqui a doutora Mariana Alcântara. Olá. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bem? Agora a gente vamos chamar agora a doutora Renata Bronte e a nossa super querida Dirce. Vamos lá. É uma super live rosa aqui das mulheres, né? A Dirce entrou. Oi. E agora... Oi. Tudo bem, Dirce? Eu acho que sua Oi, tudo câmera bem? tá escura. Dá uma olhadinha aí. E agora? Coloca Não. o seu vídeo. Ainda não. Deixa eu chamar a Renata novamente. Aqui. E agora? Não. Vamos lá que a gente acerta a sua câmera. Eu estou conseguindo aqui. Deixa eu A ver. Renata não está conseguindo participar. Vamos convidar de novo. Acho que foi. Aqui, Tudo bem? agora foi. Tá ótimo. Boa noite, Boa Renata. noite, Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Lourdes, dá uma olhadinha na sua câmera, vê se você consegue. Ela tá escura a sua câmera. Não sei se tem alguma coisa na frente. Às vezes eu também coloco isso, tá? Coloco alguma coisa para a câmera não abrir. Tá, eu coloquei aqui, vamos Aí, ver. Foi. tá Mas eu não vendo? sei, não tá. Vou ter que virar ela para Perfeito. cá, né? Dá uma ajeitadinha aí. Nós estamos então aqui com uma super live, né? Agora de junho, né? Do dia 25 de junho, da 1 a 1, né? Virar. Estamos aí com um friozinho aqui em São Paulo, né? 17 graus. Então, Tem que pegue seu virar, né, Fabi? chazinho, Vamos ver. sua tacinha de vinho, né? Por que não, né? Seu cafezinho. E vamos lá então assistir a live, né, nesse friozinho. Lembrando que amanhã temperatura máxima de 28 graus, hein? Vai esquentar bastante amanhã. Um solzão, hein? Aproveitar Hoje o frio teve para já. aquela, hoje teve aquela garoinha, né? Da Terra da Garoa, né? Tá quase aí. Você tá vendo a tua câmera, Dirce? Enquanto a Dirce, Tem então, que virar, né? Aqui não tá virando. dá uma Virou. viradinha. Aí sim, tudo bem? Boa noite. Virou. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bem? Tudo, Olá, tudo tudo bem? ótimo. Então a gente tem aqui Então, hoje tá bom. a nossa live sobre os novos, né, os novos tratamentos do câncer de mama, né? E a gente teve outros temas aqui, né, que a gente trouxe. Sempre muito focado em autoestima, né? A gente teve aquela live de emoções, depois a gente falou sobre reconstrução de areola junto com a super Patrícia Dude, né, que faz um trabalho maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre tratamento, foi uma coisa que várias pessoas nos trouxeram, né, para que a gente trouxesse essa informação. E a gente não poderia deixar de trazer o tratamento do câncer de mama sem trazer aqui, né, uma cirurgiã plástica aí como a doutora Mariana, né, para a gente trazer, né, a doutora Renata também é oncoplástica, né, então trazer essa preocupação também com o resultado
estético, né? Justamente por conta da autoestima da mulher, né? Já que o câncer de mama, né, é um dos cânceres, digamos assim, que ele mais impacta na autoestima da mulher. Não só porque muitas vezes, né, as doutoras aí vão falar sobre isso, que é o dia a dia delas, e a Dirce também, né, a gente traz aí a Dirce para nos trazer esse sentimento aí da paciente, né, como uma paciente, o tanto que muitas vezes se sentem aí mutiladas, né, cai o cabelo, cai a sobrancelha, então aí a importância de a gente trazer essa preocupação, né, da equipe de saúde em relação a essa questão da autoestima. Então, eu sou a Fabiana, sou médica, né, sou remadora, estou aqui então para fazer essa mediação, e a gente tem aqui as convidadas, né, a gente tem então aqui a Dirce, né, ela vai contar um pouquinho dela daqui a pouco, né, a remadora Rosa, né, queridíssima da equipe, né, da família Uma, né, ela é pedagoga, ela tem especialização em educação infantil, trabalha também trabalhou, né, como professora da educação infantil na rede municipal, mas também atuou com adultos e adolescentes. A gente tem a doutora Renata Bronte, que é mastologista do Hospital da Beneficência Portuguesa daqui de São Paulo, é médica instrutora do setor de mastologia da Santa Casa de São Paulo, é mestre em reconstrução mamária e membro da comissão de cirurgia da Sociedade Brasileira de Mastologia. E a doutora Mariana Alcântara, que é cirurgiã plástica pela Universidade Federal de São Paulo, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduanda do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Queria inicialmente agradecer as pessoas diretamente envolvidas na live, né? Então, a Claudinha, a Lina, né? Eu falo que é a dupla de vovós, né? Que fazem parte aí do time da live, e óbvio que a Lê e a Jay, né? A Janete, que nos ajuda aí com essa parte toda de design, de diagramação. E a gente vai ter um prêmio, como sempre, da live, de uma pergunta surpresa, né? E dessa vez vai ser um boné da Uma, tá bom? É um boné que tem aquele boné super estiloso, que tem o logo da Uma, né? Que vai ser dado, então, aqui a gente vai presentear para quem responder primeiro uma pergunta de uma coisa que vai ser falada aqui na live. Né? Então, como sempre, a gente fica aí bem ansioso em relação a isso. E não esqueçam, então, de curtir, comentar, compartilhar e seguir a gente tanto aqui quanto lá no YouTube também, onde todos esses nossos vídeos lá estão sendo postados, tá? Mas a primeira coisa que eu queria que vocês falassem, aí agora a gente vai por ordem alfabética, né? Começar aí com a Dirce, né? Para falar um pouquinho como é que você conheceu Uma, quanto tempo faz que você está aqui na Uma. E depois a gente vai fazer aí as perguntas também para Mariana e para Renata. E aí? Boa noite a todos. Eu conheci Uma. Primeira informação que eu tive a respeito foi num show que eu fui da Gil, e tinha uma moça lá que ela fazia parte da equipe, ela estava com um papelzinho assim, divulgando, e passou o telefone. Estávamos eu e a Danda, nós pegamos o telefone e prometemos que iríamos. Só que a Danda já estava acabando de sair de uma cirurgia. E aí a gente deu um tempinho e a gente acabou indo em 2019. Então a gente ficou sabendo no Outubro Rosa de 2018, mas aí a gente foi para a equipe em 2019, quando ela ficou liberada do médico lá para fazer esporte, para praticar atividade física. Aí a dupla. Aí eu conheci Uma. Estávamos a ler com toda a equipe na Raia, ainda era na Raia. E a gente foi para lá. E não saí mais até hoje. Na Raia da USP, né? Era na Raia, era. E quanto tempo faz? Acho que tinha um ano. Mas quantos 5 anos faz que você está Faz 5 anos que você já está na Uma, hein? Olha que beleza, né? E a Mariana? Como é que você conheceu Uma, Mari? Eu conheci ano passado, num evento do Outubro Rosa lá no Senac, que eu participei. Foi no Senac. Foi no Senac. Né, tava lá. E ganhei esse voto
Ah, e outros pacientinhos. E foi que eu conheci esse projeto maravilhoso, comecei a seguir. E é isso. que legal. E a Renata? Renata, conta aí. Eu sei que você tem pacientes, né? Isso. E aí? Eu acabei conhecendo através da Rosilda, que é uma remadora, aí de vocês de longa data já. E aí ela era minha paciente, então eu acho que foi em 2017, 18, ainda vocês estavam na raia da USP. E aí ela sempre me falava, eu indicava até para outras pacientes estarem indo, porque eu achava muito interessante. Eu falava, gente, além de ajudar na recuperação, ela ajuda na alma em si, né? Porque você ir para um lugar aberto e remar é outra coisa. E ela falava muito bem. E eu via também através da recuperação dela, né, durante todo o tratamento, como é que foi e como era importante para ela. E aí foi a partir daí que eu conheci. E aí eu fui acompanhando. Aí teve uma vez que ela me chamou, depois vai ser mais pra frente, né? Que a gente vai falar de remar, tudo. Mas foi em 2000, por volta de 2017, 18. Sim, e você esteve conosco no Outubro Rosa também, né? Dando uma palestra. Foi Foi. super Foi legal, assim, muito excelente. legal, assim, quando vocês conseguem participar, tá junto conosco, né? E agora a gente vai começar com as perguntas, tá, gente? As perguntas nós recebemos das remadoras. Ontem nós tivemos uma chuva de perguntas aqui, né? E é assim que a gente gosta, né? Quando dá bastante trabalho para organizar. Então, primeira pergunta, Renata, começando então lá da detecção, né? A gente vai falar de tratamento, mas surgem várias dúvidas, né? Aproveitando que vocês estão aqui conosco. Então, a primeira pergunta é quais são os fatores de risco para a incidência de câncer de mama? Né? A gente sabe que ele é genético, né? Ele é hereditário, mas a gente tem aí as questões de epigenética também, né? E aí, quais são os fatores de risco, então, para a incidência do câncer de mama? A gente tem que lembrar que o câncer de mama, ele é multifatorial, né? Então, assim, é difícil até quando a gente vai pontuar exatamente, falar assim, é certo fator de risco ou não. A gente sabe que as causas em relação ao câncer de mama genético, de alguém carregar essa carga genética, vai atingir em torno de 10 a 20% da população. O restante das mulheres, elas não vêm com essa carga genética. Elas não têm, na verdade, nenhum histórico familiar. Por isso, da importância do rastreamento, porque na verdade acaba sendo a maioria assintomático e sem um histórico familiar. Quando a gente vai falar em fatores de risco, como ele é multifatorial, é o que eu sempre falo para as pacientes. Como não tem uma causa certeira, então é assim, o que a gente pode mudar, né? Hábitos, pelo menos de vida. Então é a atividade física, que isso já está comprovado, que pode chegar a reduzir a 40%, consumo de muita carne embutida, açúcar, então isso também influencia. Aí, lógico, vem outras coisas, a parte hormonal, que aí está relacionado quando é a primeira menstruação da menina e quando é a menopausa. Então, é essa exposição ao hormônio, que esse não tem como a gente mudar. Outro que a gente pode também atuar é a utilização de hormônio exógeno, que seria a pílula, e depois a terapia de reposição hormonal. Lógico que isso daí tem tudo um tempo, um prazo de utilização, tudo. Então, são alguns fatores, assim, que a gente tem fatores modificáveis e outros que não. Relacionados à família, eles não são modificáveis, né? Às vezes a mulher, ela já carrega esse fator, então tem o fator familiar, que a gente fala, que é aquela mulher que só tem o fator histórico familiar, sem o teste genético, e tem o fator hereditário mesmo, que é aquela mulher testada e que veio BRCA1, BRCA2 positivo, que são os principais genes. Entendeu? Mas a gente não consegue nunca determinar um fator de risco pontual para ele. E olha que legal isso que você falou, né? 40, o exercício físico, né? Atividade física, não só o exercício, mas a atividade física como um todo, então existem estudos que pode reduzir até 40%. Hoje a gente fala bastante isso para as pacientes, porque eles mostram diminuição de 40%. Quando a gente fala até em quimioprevenção, que a gente usa às vezes com tamoxifeno, né? Ele chega a 40% também. Então, a importância da atividade física é igual quimioprevenção, basicamente você tomar uma medicação. Então, é super importante. E assim, falando assim, pensando no remo, né? Ele aumenta, gente, pelo menos quando eu remei com vocês, eu vi que é cansativo. Então, ele aumenta a frequência cardíaca de verdade, ele é puxado. E a Sim. atividade física, quando eles foram ver as pesquisas mostraram que seria assim, 3 vezes na semana, 50 minutos, e que você tem um aumento aí de uns 50% da frequência cardíaca. Então, algo que, vamos dizer, com o remo, você já teria essa proteção aí razoável.
Com certeza, né? As remadoras que o digam, né? E aproveitando então o gancho aqui, em relação à detecção novamente, né? Que temos aí outra pergunta. Além do toque, do autotoque, né? Que a gente sabe que tem todo né, um esquema que ele é ensinado para se autotocar, a gente tem também ultrassom, mamografia. Tem mais alguma novidade atualmente, além do autotoque, do ultrassom, da mamografia, para detecção mais precoce? A detecção precoce, se a gente pensar naquelas mulheres que têm oportunidade de realizar um exame, o principal é a mamografia. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de tomossíntese, que é uma mamografia um pouco mais apurada naquelas pacientes que têm uma mama muito glandular. Então a paciente mais jovem, tudo, porque a gente preconiza esse rastreamento a partir dos 40 anos. Agora, já na população, que a gente fala que não tem aí o acesso à mamografia, por isso que é importante a mulher se autoconhecer, né? Fazer o toque e tudo. Aí os outros exames, igual ultrassom, uma ressonância, a gente associa à mamografia. A não ser que essa paciente seja uma paciente de alto risco. Então, ela tem a mutação genética comprovada, aí ela vai intercalar mamografia, depois de 6 meses ela faz ressonância. E o ultrassom a gente até pode colocar associado à mamografia também, mas ela não pula a ressonância. Então, aí geralmente ela faz ressonância. O ultrassom, lógico, a gente tem uma dificuldade com o ultrassom porque ele é médico dependente. Então, uma coisa é a paciente que tem, ela consegue fazer com um médico que é dedicado à mama, que a gente fala, que ele está especializado só, ele fica basicamente vendo mama o tempo inteiro, ou um ultrassonografista geral, isso faz diferença pra gente. Mas basicamente são esses exames. A gente sabe que o exame que já demonstrou diminuir taxa de mortalidade por câncer de mama é a mamografia, isso mundialmente. A não ser em países em que a gente não tem esse acesso, porque a gente que mora em São Paulo, a gente acha que é fácil, né, acesso. Mas não é a realidade do Brasil, não. A realidade do Brasil é bem ruim em relação à mamografia. Então, em São Paulo, a gente chega a uma taxa de mais ou menos uns 26%. Olha como é baixo no estado de São Paulo. Sim. Agora, no Nordeste, chega a 12, 14% só o acesso da população. Então, é muito baixo. E aí, a importância da mulher saber se tocar, fazer o autoexame, ou ter algum lugar que ela vá com uma equipe treinada para fazer o autoexame nela, entendeu? Porque aí Já que não tenha, já que não a tenha mamografia. mamografia, né? Tão assim disponível, né? É. E Dirce, você poderia falar um pouquinho para a gente como é que foi esse momento para você aí como paciente, até para trazer, né, isso para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como é que foi assim, o momento que você descobriu a sua detecção? Foi com Eu descobri mamografia? Como foi? foi toque, fazendo toque que eu descobri. Primeiro eu estava com sintomas muito estranhos. Eu comecei antes disso, eu comecei já bem antes, senti muito cansaço. Tudo eu sentia cansaço, desânimo. E eu tinha me aposentado fazia 1 ano, né, da escola, já estava aposentada. E eu comecei a me sentir cansada. Eu achei estranho, falei, quando estava trabalhando, não estava sentindo cansaço nenhum. Sentia o cansaço normal do trabalho, né? Mas eu comecei a sentir um cansaço muito estranho, forte, assim. Não tinha muito ânimo. E mas eu tinha feito, acho que uns 6 meses antes, eu tinha feito todos os exames, mamografia, tudo, tal. E eu descobri através do toque, foi assim, no espelho mesmo, que eu descobri. E aí você Que eu foi desconfiei, fazer os né? exames? Aí eu Sim, aí foi fazer os exames? Fui na ginecologista e ela me encaminhou para. Aí ela me encaminhou para fazer biópsia, os exames, ultrassom, tudo mais. Foi aí Certinho. que confirmei, né? Certinho. Mas eu Sim, desconfiei sim. quando eu fiz o autoexame. Toque. Olha que importante, então, como a Renata comentou, né, de fazer o autotoque e tal, mesmo né, que você tenha ali disponível ou não, né, mas que seria aí uma ferramenta muito boa, por isso que tem tanta divulgação, né, Renata e Mariana?
de como fazer o toque e tal, porque ele acaba sendo aí uma forma, né, mais acessível, digamos assim, para todo mundo fazer, né? E, Mariana, existe uma grande preocupação em relação à questão, como eu falei no começo, da estética e tal, né? Quais são as técnicas cirúrgicas? Aqui a pergunta fala mais quais as formas de tratamento, mas assim, quais são as técnicas cirúrgicas que hoje em dia se dispõem para, assim, preservar a mama, né? Mas dentro da segurança, né? Porque a gente sabe que tem ali um cuidado todo para a extração. Mas aí, quais são as técnicas, né, que você utiliza aí muitas vezes para fazer essa reconstrução? No planejamento da reconstrução, é sempre feito em conjunto com o mastologista, né? E hoje, como muitas pacientes eles têm um diagnóstico bem precoce, com lesões pequenas, muitas pacientes conseguem fazer uma cirurgia preservadora da mama, né? Fazer um setor, fazer um quadrante. E aí, nesses casos de ressecção parcial da mama, em muitos casos a gente consegue reconstruir a própria mama da paciente com os tecidos que sobraram, né, da mama, e no mesmo momento já simetrizar a mama contralateral para elas ficarem com formato, com tamanho parecidos. E às vezes fica com um aspecto, até com as cicatrizes idênticas de uma cirurgia estética, né? E, claro, pacientes que não podem fazer uma ressecção parcial, que têm indicação de fazer uma ressecção total, hoje também tem muitas pacientes que têm indicação de fazer uma cirurgia que preserva o mamilo, que preserva toda a pele da mama. Então, fica um resultado estético muito superior, né? Mesmo que seja uma reconstrução depois com implante ou com retalhos, né, da própria paciente, né, pele do abdômen, pele das costas, por preservar o mamilo, a areola, preservar a pele, né, que aquela textura, aquela coloração muito parecida com o restante do tórax, fica um resultado, né, bem legal, assim. Eu noto que quanto mais a gente consegue preservar o tecido mamário, melhor é o nosso resultado estético, tanto a curto como a longo prazo, e maior a satisfação dos pacientes, né? Porque fica com gradiente de cor, não fica com uma cor diferente do restante, não fica com cicatrizes adicionais. Então, essa questão do diagnóstico precoce, da melhora, né, do diagnóstico, é muito importante. Quanto mais inicial for o seu diagnóstico, mais chances de fazer uma cirurgia que é menor, né, que tem menos ressecção, e de ter um resultado estético da sua reconstrução mais bonito e mais duradouro e mais natural, né? Que hoje muitas pacientes buscam essa naturalidade, né? Elas não querem ficar com uma mama estigmatizada, que fez uma cirurgia, que fez uma reconstrução. Então, isso tem melhorado bastante, felizmente. Que legal, né? Surgiu uma pergunta na outra live que nós tivemos, falando sobre tecidos, né, que são utilizados, aí se a Renata quiser também complementar, por exemplo, assim, da coxa da paciente, para fazer, né, a areola, né? Quais são os locais, assim, que geralmente vocês buscam, né, para fazer a areola? E aí a gente teve um comentário da Cíntia também aqui que eu queria comentar também, que até que vocês poderiam falar, que é sobre quando não é possível fazer, né? Quando se utiliza, por exemplo, quando tem indicação da micropigmentação, né? Por outros profissionais de saúde e tal, que fica também, a gente viu resultados maravilhosos, né? Também aí, que é todo um time, né? Atuando aí junto, né? E falando sobre a areola, então, né, emendando com outra live aqui, o que vocês têm a falar para a gente aí sobre essa reconstrução cirúrgica? Pensando em técnicas cirúrgicas, assim, para reconstrução tanto da areola quanto do mamilo, para a areola, basicamente, a gente tem duas opções. Ou usar a pele da virilha, a pele bem interna aqui da coxa, que é uma pele que naturalmente é mais pigmentada por causa do atrito ali da região. Então, pegar um fragmento dessa pele, né, redondinho, e transplantar para onde vai ser a areola que a gente vai reconstruir. E outra opção é que se a paciente tem a outra mama ainda grande e tem a areola bem grande, às vezes dá para usar um pedaço da areola, reduzir a areola da mama que não está doente e usar esse excesso de areola para reconstruir a mama que está sem areola. Basicamente, são essas duas opções de cirurgia. E para papila, a gente pode fazer ou enxerto ou retalho. Retalho que a gente fala é quando a gente usa o próprio tecido ali da mama que foi reconstruída, que às vezes fez a própria adenese, tá com uma espessura boa, ou fez um retalho lá do grande dorsal, retalho do tecido do abdômen, então usa aquela pele e trabalha com pontos para dar um relevo e deixar com uma papila. Ou então, se está disponível, a gente pega um fragmento da papila do outro lado, se a paciente tiver, que às vezes operou as duas mamas e não tem.
E outra opção é usar um fragmento de lóbulo da orelha, né? É uma técnica bem legal também, que dá para fazer a papila e dar o relevo. Eu costumo associar, assim, geralmente, mesmo com as técnicas cirúrgicas, você não consegue, sem micropigmentar as areolas, deixar uma coloração muito parecida da reconstruída com a contralateral. Então, eu costumo associar. Se a paciente tem principalmente o desejo de ter a questão do relevo da papila, que é isso que às vezes muitas buscam, às vezes a areola, tanto cirurgia quanto micropigmentação, só a coloração, elas evoluem muito parecidos. Agora, a questão de você ter o relevo, de sentir ao toque a papila, é uma coisa que a micropigmentação ainda não dá. Ela dá aquele efeito visual, mas não dá aquela sensação tátil. Então, eu costumo, às vezes, reconstruir a papila. Se a paciente prefere fazer micropigmentação e não quer mexer na coxa, eu só faço a papila e depois ela micropigmenta. E a gente sempre orienta, como a Patrícia falou na live, de fazer as duas, para poder fazer um balanceamento de cor. Porque nunca vai ficar idêntico se você operar uma e não mexer na outra, a questão da coloração. A reconstrução da areola, eu falo que é tipo o ponto alto da reconstrução, né? Porque é o que transforma aquele tecido numa mama. E a paciente realmente tem um ganho assim, de autoestima e de satisfação com a reconstrução muito grande com a reconstrução da areola do mamilo, que é um procedimento tecnicamente simples, mas que realmente traz muita satisfação para o médico e para a paciente. Eu fico imaginando, viu, Renata, vocês, né, assim, quando vocês entregam, né, esse trabalho tão lindo, né, para os pacientes, né? Você quer comentar um pouquinho também sobre a sua experiência? Eu concordo com a Mariana. Eu também, a gente tinha, até eu tinha mais o costume antes de fazer essa reconstrução da papila, da areola, tudo, cirurgicamente. Hoje em dia, eu andei percebendo, assim, que depois, conforme vão se passando os anos, principalmente a papila, em que a gente acaba fazendo, às vezes, com o tecido mesmo local da mama, que tá ali, ele acaba praticamente atrofiando, ele some, e às vezes vira uma cicatriz. Então, pelo menos a minha prática, eu tenho indicado bastante a micropigmentação em 3D. A não ser realmente quando ela tem o desejo de ter essa, né, sentir essa papila mesmo ali, sabe? Mas senão eu acho que 3D ele vai super bem. E no geral a gente conversa, né, com as pacientes, porque qual é o melhor momento da gente realizar, né, essa reconstrução. É o último passo da reconstrução, porque a gente vai precisar ver como é que vai ficar o padrão das duas mamas. Muitas vezes a gente retira a areola de um lado, mas do outro não. A gente só reposiciona do outro lado. E ela vai para radioterapia, a gente vai precisar ver se vai evoluir com algum tipo de contratura, se tiver implante, principalmente, ou se, às vezes, mesmo sendo cirurgia conservadora, tem uma certa modificação, principalmente nos 2 primeiros anos pós-rádio. Então, a mama, ela dá a gente fala até que a gente brinca, ela fala que a mama congela. Então, se ela ganhar peso, a outra mama parece que ela continua ganhando volume e caindo um pouco mais, pitosando. E a outra mama, ela fica meio congelada. Então, conforme se passam os anos, elas vão dando uma diferença. Então, eu tenho sempre a segurar pelo menos 6 meses pós-radioterapia para fazer essa reconstrução do complexo areolo-papilar, assim. Mas é bem exatamente o que a Mariana falou. Eu também, eu espero de 6 meses a 1 ano. E eu sempre faço como última etapa mesmo. Porque a areola é uma coisa que se fica a 2 milímetros de diferença, chama muita atenção. E a gente sabe que nesse período, às vezes, realmente, ganho de peso, perda de peso, a mama que, né, não foi operada, ela vai continuar mudando. E a mama que está operada, se não se fez rádio, ela vai ficar daquele jeito praticamente para sempre. Então, é isso mesmo, eu concordo com a doutora. E é muito legal esse olhar de vocês personalizado, né? Assim, cada paciente, né, tem uma indicação. Então, por exemplo, a Silvia aqui está comentando, né, que ela fez a tatuagem 3D, está super feliz, né? Então, assim, é muito individual isso também, né? Que vocês sentem juntos, se ela quer realmente um relevo ou não, né? Isso é decidido junto com a paciente, mas realmente a gente vê trabalhos maravilhosos, né? Em relação à micropigmentação. Inclusive, Cíntia, se você está falando que você quer contribuir com uma, entre em contato por direct, tá? E aí a gente conversa também como que você pode contribuir, entrar para esse time e venha remar conosco, né? Vocês já comentaram já sobre a possibilidade de tratar pequenos nódulos, né? Ou fazer reconstruções maiores, né? E uma dúvida que ficou aqui é sobre a questão da recidiva do câncer, né? Se vocês puderem falar um pouquinho, Renata, sobre a questão da recidiva, né? A pergunta é
Se pode aparecer durante o tratamento mesmo? Como que é a questão da recidiva? A recidiva do câncer é assim, o primeiro ponto, acho que a gente sempre tem que trabalhar e conversar com a paciente é explicar para ela que é o que a Mariana falou, a cirurgia, a gente tenta sempre, se o volume da mama, quando a gente retira o tumor, a gente tem um volume suficiente de mama para fazer o reparo com o próprio tecido da mama, esse seria o melhor. Então, o primeiro ponto é que a gente não aumenta a taxa de recidiva do câncer de mama em cirurgia conservadora. Porque muitas das mulheres, elas vêm, né? É o mais comum, elas vêm falar, doutor, eu tô com câncer, eu quero tirar as duas. Ela quer resolver. Porque o grande medo é assim, eu não quero que volte isso. Eu não quero passar por tudo isso, por uma quimioterapia de novo, ter que passar e ter esse medo. E os estudos já mostraram, comparando pacientes que fizeram a cirurgia conservadora com radioterapia, porque toda paciente que vai fazer cirurgia conservadora, ela vai fazer rádio, isso é um padrão do tratamento, e as pacientes que fizeram mastectomia. Então, não mostrou maior taxa de recidiva naquelas que fizeram a cirurgia conservadora. Então, esse já é um ponto. A gente sabe que a gente vai ter mais risco de ter recidiva aquelas pacientes que já abrem um quadro do início de um tumor mais avançado, um tumor maior, às vezes uma axila mais comprometida. Mas é o que eu sempre converso com as pacientes. Mesmo a gente pensando assim, vou ter uma recidiva na mama, é ruim, mas a mama, hoje em dia a gente tira, a gente faz o reparo, a gente reconstrói. O ponto é da gente pensar em recidiva à distância. Esse que é o problema. Então, os principais locais em que a mama, ela pode, vamos dizer, quando a gente fala em metástase, né, à distância, é em osso, fígado e pulmão. Aí a gente, esses órgãos, a gente não tira, né? E em alguns casos a gente faz a cirurgia. Então, o principal ponto não é a mama em si, é o quanto a gente é agressivo com a mama, mas sim o que a gente vai oferecer para ela de tratamento sistêmico, que é a químio, depois o comprimido hormonioterapia, e a radioterapia, o tratamento local para a gente evitar esse retorno da doença. Ficou muito famoso há uns anos atrás o caso da Angelina Jolie, né? Onde ela fez lá a mastectomia preventiva, né? A bilateral e tal. Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente sobre essa questão dessa tomada, né, de decisão aí dela junto com o médico, se essa é a tendência mesmo ou não, se são casos específicos? A Angelina Jolie, ela é mastectomia redutora de risco, que a gente fala, né? Então, ela, na verdade, assim, ela foi um caso em que ela tinha já parentes que tinham feito a testagem genética, que hoje é feita ou por saliva, ou então um teste por sangue mesmo, e hoje está bem mais acessível do que era no passado. E aí o ideal é você testar primeiro o familiar que teve a doença, e de preferência o mais novo da família que teve a doença, de câncer de mama, pensando na mama, é mama, próstata e ovário. Aí você testa esse familiar, e aí se ele é positivo, vamos dizer, o restante dos familiares, a gente a gente conversa com eles e vê a possibilidade de testar. E aí, então, ela tinha um familiar e fez a testagem e ela veio positivo. Então, quando ela vem positiva, BRCA1 ou BRCA2, que são os principais genes, aí sim a gente conversa com a paciente de que ela tem uma probabilidade de vir a ter câncer de mama até os 70 anos, chegando por volta de 70%. E também um câncer de ovário por volta de 50%. E aí a gente vai passar para ela, então, até assim, para ela o quanto que isso seria, vamos dizer assim, relevante ela pensar em fazer a retirada das mamas, antes de, vamos dizer, ter o risco de deixa eu ver que caiu, ter o risco de apresentar a doença. Então, isso que a gente passa, e a gente sempre explica bastante para a paciente que uma mama retirada não é simplesmente igual, porque depois que teve o boom da Angelina Jolie, muita paciente hoje em dia tem esse perfil de que pensa assim, vou tirar a mama, vou só tirar e colocar uma prótese, e vai ficar uma mama perfeita. E aí, então assim, não é bem isso. Então, é uma mama, a Mariana pode até falar, não é uma mama natural, não é uma mama, é um implante. Exato. Então, assim, não é cirurgia estética. Então, isso a gente tem que passar bem. Então, tem casos específicos para indicação. Isso que a doutora Renata falou, eu gosto de conversar bastante quando eu recebo, porque a maioria das pacientes que chegam são pacientes jovens, né? São pacientes que às vezes têm menos de 30 anos, menos de 35 anos e que estão buscando uma prevenção. E às vezes elas vêm realmente com esse conceito, que é uma cirurgia como se fosse uma mastopexia com prótese, e é uma cirurgia completamente diferente.
Até porque se você realmente for fazer uma cirurgia para reduzir o risco, você vai ter que tirar praticamente todo o tecido mamário, né? Vai sobrar só a pele e a gordura. Se ela tiver, muitas pacientes são magras, vai sobrar só a pele. Então, a reconstrução com implante, ou mesmo a reconstrução autola, né, técnicas de microcirurgia, vai ser uma reconstrução, não vai ser uma cirurgia estética, né? Então, a paciente tem que entender muito bem isso para que ela possa tomar uma decisão acertada e entender, né, o benefício potencial que ela pode ter dessa cirurgia e que pode ter, sim, uma perda estética. Vai ter. O quanto que vai ser depende de cada caso, né, do tamanho da mama, enfim. Mas não é uma cirurgia estética, né? Tem que ter isso bem em mente, até para não se frustrar depois com o resultado, com o aspecto da mama, porque é diferente. Por isso que é importante, né, essa conscientização, essa preparação do paciente, né? Porque às vezes vê uma notícia, né, e acaba meio que se deixando levar por isso. É importante da consciência aí de vocês trazerem para as pacientes, né? E a gente está mantendo a audiência aí, né? 41 pessoas aí acompanhando a gente aí, muito bom, né? E, Dirce, a gente está falando tanto de tratamento aqui, né? Você poderia trazer para a gente 2 momentos que você se lembra agora do tratamento, do seu tratamento? Pode ser desde a detecção lá, um momento que foi muito legal e um momento que não foi tão legal assim durante toda essa fase do seu tratamento aí, né? A gente tem muito a comemorar, né? Você já comemorou aí na última remada, né? Que você está em processo de cura, né? Estamos muito felizes aqui por você. Mas traz isso para todos nós aqui, um momento que foi legal, né? De toda essa sua jornada, e um momento que não foi tão legal. Sim, um momento, vários momentos tive, né? Mas um momento que não foi legal, que eu achei que fiquei muito triste, assim, foi quando eu peguei uma bactéria, eu estava com expansor, e eu peguei uma bactéria, e aí deu uma infecção muito forte, eu fiquei internada e a minha médica falou, vamos tentar salvar, né? E eu fiquei fazendo tratamento muito tempo, mas não deu. Até o dia que não deu, aí veio uma conversar comigo, veio a psicóloga, veio não sei o que, eu falei, já sei, já não vai dar, né? Aí ela chegou e falou que ia ter que tirar. Eu já estava meio que preparada, porque passou muita gente aquele dia me preparando. E foi um momento triste para mim, porque eu fiquei 3 meses tomando antibiótico, indo no hospital 3 vezes por semana, fazendo curativo com uma equipe especializada em curativo, e não teve jeito. Esse foi um momento triste. Agora, um momento bom, feliz, que eu fiquei assim, ai, tô no final, foi quando eu terminei a rádio. Quando eu terminei a rádio, que foi a última, assim, eu fiquei muito feliz, que eu falei, passei por uma fase bem difícil, que você fica 25 dias, um mês, indo lá todos os dias, e é muito cansativo, cansa. Aí, quando eu terminei, eu fiquei feliz, falei, olha, já passei por uma boa parte. E a melhor parte foi a semana passada, que eu tive alta. Eu tive um protocolo de 10 anos de tratamento, e agora em junho fez 9 anos e meio, e ela me deu alta. Aí, nossa, eu fiquei assim, 6 meses antes do previsto. Foi um momento muito bom. Parabéns, muito bom mesmo. E emendando nisso, então, em qual momento que você começou a remar com uma, né? Que momento que você estava dessa sua trajetória? Olha, eu tinha terminado a rádio fazia assim, acho que uns 4, 5 meses. Eu estava buscando ainda um esporte que eu gostasse muito. E eu gostei muito porque o contato com a natureza, a acolhida da equipe,
fazer parte de um grupo, não sou só eu que estou assim, tenho aqui os semelhantes, né? E a gente conversa, é diferente do que você tá. Eu já estava fazendo parte de um grupo, mas foi diferente, porque a gente se sente em família mesmo, né, na equipe. E aí, de lá para cá, não vou dizer que eu não tive nada, eu tive várias coisas nesse meio tempo aí. Eu tive que fazer, acho que foi 2 esteroscopias, eu tive um espessamento do endométrio, acho que devido ao medicamento, não tenho certeza. Mas eu fui passando por isso assim, não vou dizer numa boa, porque não é tira de letra, porque quem tem câncer não pode falar que tirou de letra, porque é muito difícil, né? Mas eu fui passando junto com a equipe e foi assim muito melhor eu ter minha orientadora, minha técnica, minhas parceiras de equipe, meus médicos, né, a médica, a oncologista, a mastologista, todos foram muito importantes nesse processo. Sabe que E eu acho? agora Eu ia pegar terminei. um gancho. Eu ia pegar um gancho da Dice, que eu acho interessante, é o que ela falou, né? É uma vitória, a gente olha, eu às vezes falo com as pacientes, eu brinco com elas até, eu falo, quando vocês entram, se tivesse uma câmera para filmar a postura que elas entram na sala, quando elas vêm para a gente dar o diagnóstico, e aí elas passam por tantas etapas do tratamento, então geralmente começa com a biópsia, aí a gente vai fazer quimioterapia ou não antes da cirurgia, aí tem a cirurgia, depois radioterapia. Isso daí, só esse kit, vamos dizer, das 3 coisas básicas, muitas vezes, elas acabam demorando um ano. E quando a paciente termina a rádio, elas começam a vir com uma outra carinha. E é tão bom ver, assim, sabe? Que você vê, assim, a transformação da mulher. É a mulher em si, como pessoa, assim. É impressionante. E principalmente quando ela consegue achar um grupo mesmo de base. Porque eu até falo, assim, a gente, médica, elas entram e saem, às vezes tão pouco contato do que tem, né, o entorno da vida, do que está acontecendo. E é super importante. Nossa Senhora, elas, assim, é excelente. Quando elas acham um É grupo que mesmo. elas se sentem bem, ainda mais eu pude remar com elas e ver o quanto que é gostoso mesmo. E o quanto faz bem, Sim. então, assim, nossa, é outra perspectiva, assim. É muito bom. E a É, e gente tem hora que a Alessandra ali, ela, vamos lá, e vai aquele ritmo rápido, lá são os tiros que ela dá lá, que olha, Puxa, são sensacionais, é. E aí, Mari, você ia falar? que eu observo que realmente quando as pacientes encontram um grupo, né, de BCS, uma a uma, mas tem outros grupos também, e muitas delas viram ativistas, né, dessa causa, e atuam com outros pacientes, ficam super motivadas de acolherem pacientes que às vezes estão recebendo o diagnóstico, estão começando essa jornada, querem passar a experiência que elas tiveram, acolher. É muito bom essa troca, né? Esse suporte que os pacientes têm. Então, é muito importante. É o melhor remédio. Sim. E tem algum assim momento específico que vocês, como médicas, vocês entendem assim que seja o momento correto para indicar para vir, não só pelo grupo, mas pela atividade física, porque tem, né, todo um esforço ali que a paciente faz, né? Qual seria o momento correto ou o momento que ela precisa se preservar um pouquinho mais? Porque ali no grupo a gente tem, cada uma está no seu momento, né? Tanto que a gente percebe que às vezes está no momento, não dá para remar, mas ela vem para o grupo, né? Ela vem ali, fica ali, toma um suco, conversa, bate papo. Mas para remar em si, para atividade física, qual seria a limitação e qual seria o momento ideal para a liberação aí, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto do tratamento mais de químico, rádio, etc. Do ponto de vista, assim, da cirurgia só, eu considero que atividade física mais leve, na verdade, assim, atividade bem leve, fazer uma fisioterapia, fazer alongamento orientado, com 7 a 10 dias de pós-operatório, se o paciente está bem, ela já pode iniciar essas atividades de exercícios leves orientadas. Tem vários estudos que mostram que não aumenta a taxa de complicações, aumenta a qualidade de vida da paciente e previne sequelas, né? Que os pacientes antigamente ficavam com o braço congelado por mês sem poder mexer,
a gente já sabe que esse tipo de movimento orientado fisioterápico é benéfico, não tem por que evitar de logo no período precoce. Agora, atividade física mesmo, se for uma atividade física que é só de membro inferior, uma caminhada leve, ir para academia, fazer uma coisa só de pernas, assim, eu falo que 3 a 4 semanas. Se a paciente está num pós-operatório normal, sem nenhuma intercorrência, evoluindo tudo conforme o esperado. Agora, para atividade de membro superior, né, que o remo é uma dessas, né, que pega bastante aqui, grande dorsal, braço, né, cotovelo, aí é a partir de 2 meses. Né? E aí, claro, como qualquer atividade física, mesmo que a paciente já remasse, ela vai começar a remar, mas num treino de transição, né? Não vai chegar remando com tudo como ela remava antes do tratamento. Vai fazer uma progressão devagar. E se a paciente nunca remou, vai começando aos poucos, né? E pegando os movimentos. E a gente fala que é sempre no seu limite. O seu limite começou a se sentir desconfortável, mesmo estando, sei lá, com 3 meses de pós-operatório, abaixa um pouco a bola, vai um pouquinho mais devagar, aproveita mais a paisagem ali, deixa os outros remarem um pouquinho, tem que ir no seu ritmo. Mas é isso, basicamente. E aí tem que ver, como eu falei, customizar, né? Se a paciente teve alguma intercorrência, acabou prolongando algum tempo de pós-operatório, a gente tem que readaptar esses tempos aí. Mas, de maneira geral, é isso. A gente não vai ter, às vezes, assim, falar assim, o único momento realmente que ela tá mais, vamos assim, com menos que ela tá indisponível para remar de verdade é o pós-operatório, porque mesmo durante a quimioterapia, pelo menos a gente não contraindica, sabe, a prática da atividade, nem durante a rádio. O ponto a gente sempre refere assim para as pacientes, você não vai iniciar uma atividade nova que você não era acostumada durante uma quimioterapia, que aí é mais complicado. Mas se você já tinha o hábito de realizar isso, aí pode manter. Lógico, conforme os efeitos colaterais, que a gente sabe que vão ter dias que vão estar melhores, outros piores. A radioterapia, ela não vai dar o que a quimio faz, que é náusea, vômito, você passar mal, mas ela deixa a paciente muito exausta, como se fosse a gente fala, como se fosse ter remado um dia todo, assim, ela fica exausta. E isso daí, às vezes, fica mais, né, com uma indisposição. Certíssimo. Bom, aproveitando o gancho aqui da Alessandra, né? Falou, e aí, doutora Mariana, quando que você vai remar lá conosco, né? E aí a gente quer também, né, a doutora Renata também, queremos você de novo remando conosco, né? Nossa, é uma delícia. Então, meninas, eu vou mandar para vocês também aí, né? A gente tem agora a remada aqui em junho, e aí eu mando para vocês lá também, aí vocês podendo, vão acompanhando também nosso Instagram, e sempre que vocês puderem estar conosco. Eu ia remar em março. Eu tinha combinado no último final de semana, só que eu peguei Covid. Aí complica, né? E Dirce, eu tô vendo um monte de coraçãozinho para você aqui, só subindo aqui, né? Dirce e tal, Dircinha, né? O pessoal te ama demais aqui no grupo, tá? E todo mundo muito feliz também por você estar aí, né? Recebendo alta aí desse tratamento aí que a gente viu, tanto de desafios que nós temos, né? E agora, então, a gente vai fazer, eu vou pedir uma ajuda aí para a Claudinha e para a Lina, e a gente vai fazer, então, o prêmio, né? Para quem responder primeiro, a pergunta é, quanto tempo faz que a Dirce, né, está remando com uma, hein? A gente falou aqui, e às vezes eu não consigo ver, porque passa muito rápido aqui no celular as mensagens, né? E, olha... E a primeira pessoa que responder aqui, eu peço para a Lina e para a Claudinha me sinalizarem aqui, por favor. Tá bom? Enquanto isso, né, infelizmente a gente estamos aqui terminando a live, né? O papo está excelente, né? Passa rápido, né, Dirce? E aí, assim, né, eu queria deixar um convite aqui para você, né? Quem quiser, né, quem puder participar desse projeto, manda um direct, tá? É muito gostoso o projeto, a gente está junto, a gente acompanha, né? Venham remar conosco, venham participar, tá bom? Tanto do ponto de vista de apoio, né, como também apoiando, né, financeiramente, né, com patrocínio também, o Instituto Uma, né?
porque ele fornece, né, ele apoia essas mulheres também, toda essa iniciativa, né, não só da atividade física, mas também todo esse apoio emocional. E hoje nós estamos trabalhando um dos pilares, justamente, do Instituto Uma, que é a educação em saúde, né, que é promover aí a educação, dar orientação e disseminar informações de qualidade, tá bom? E eu queria pedir, então, para as nossas queridas convidadas uma palavra final, né? A gente vai agora ao contrário da ordem alfabética, né? Eu vou pedir para a doutora Renata, né, falar aqui para a gente uma mensagem final aqui, e queria desde já agradecer a vocês aí por estarem conosco. Bom, eu que queria agradecer o convite. Para mim é um prazer poder aí contribuir com um pouco de informação para as mulheres, tudo, e para esse grupo que é da Uma, que é excelente. E eu estou à disposição. Eu acho que uma mensagem, eu acho que final, que eu acho que é a principal, é assim, é que toda mulher, ela se cuide, ela tem um tempo para ela se olhe, porque a gente sabe que a maioria da doença do câncer de mama, ela é muitas vezes assintomática, então quem tiver acesso à mamografia, poder realizar, e quem às vezes não tiver tanto acesso, pelo menos se toque. A gente fala para a mulher, de qualquer forma, se conhecer, porque o rastreamento e um diagnóstico precoce, a gente chega a mais de 95% de cura da doença. Então, acho que essa é uma mensagem, eu acho que final. E aí, Mariana? Eu queria agradecer pelo convite, eu gostei bastante de participar, já conheci o projeto, aprendi bastante aqui na live hoje com a doutora Renata, com a Dirce, foi muito legal com você, Fabi, e eu me comprometo a ir remar, e eu já estou divulgando esse projeto com as minhas pacientes que não conhecem, e só queria parabenizar vocês, continue esse trabalho maravilhoso, e me aguardem que eu estarei remando aí. Com certeza. E aí, Dirce? Dirce, viva la vida, hein? A Rosa Abreu aqui, hein? Viva la Ó. vida! Rosa, obrigada. Obrigada, gente. Olha, agradecer muito. Eu falei que eu tô igual aquelas atrizes famosas lá que ganharam um Oscar. Então, primeiro, né, que a gente fala a Deus, aos médicos, a toda a equipe, a minha família querida, minha irmã que me acompanhou em todas as químios, o meu esposo que me acompanhou em todas as rádios, e aos amigos da equipe Uma, doutora Renata, doutora Mariana, Fabi, muito grata, obrigada por tudo. E a turma e eu fiquei só aqui lendo, me achando. Bastante recadinho para mim aí na live, obrigada. Gostei muito de rever a doutora Mariana, que a gente se conheceu no Senac, naquela palestra lá, foi muito bom. E a doutora Renata, que remou com a gente, esperando as duas para remar com a gente de novo, em breve. Com certeza. Muito obrigada por tudo. Obrigada a você por estar aqui e aceitar o convite também de estar aqui conosco, Dirce. E a doutora Renata não tem mais desculpa para não vir remar conosco, porque ela ganhou o boné, né? O nosso boné rosa, né? Então, olha, Renata não, Mariana, desculpa. Gente, eu tô olhando para uma e falando da outra. Quem respondeu foi a doutora Mariana, desculpem, foi a doutora Mariana, tá? Então, não veio ainda, a Renata já veio, já tem que voltar. Agora, a doutora Mariana não veio, não tem mais desculpa, né? E venha remar conosco. Vou passar para você as datas e aí a gente vai entrar em contato com você também para fazer o envio do boné, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos, né? Posso só fazer um porém? Eu vi que teve uma pergunta, desculpa só interromper antes de você finalizar, é que teve uma pergunta que eu acho que é interessante, principalmente para todo mundo que é do Uma e que é remadora, perguntar em relação ao sol. E eu acho que isso é importante. Em relação ao sol, geralmente a gente não autoriza a paciente tomar sol 3 meses até depois do pós-operatório. Só que se a gente pensar que é mama, né? É difícil alguém fazer topless. No Brasil, assim, não é muito a moda.
Então, em geral, a gente refere assim, se depois de um mês e meio, ela tá com uma cicatrização completa e ela quer remar, ela pode usar aquelas blusas UV, se ela já tiver condições, né, de remar, usar a blusa UV e remar. A gente pede para não ficar com um maiô ou que for úmido, com umidade. Daí fazer logo depois que terminar a atividade, fazer a troca para não ficar com umidade no local da cicatriz. Era só isso, porque eu vi que foi feita essa pergunta, eu acho importante para todo mundo aí que é do remo. Com certeza, porque isso faz parte ali, né? Um sol ali na represa que é assim, é de Deus, né? Uma coisa maravilhosa, mas tem que se cuidar, né? Porque, e foi super legal você falar, porque é justamente esse momento aí que é o mais crítico, né? Mas tá ótimo. Assunto é o que não falta, né? A Alessandra está aqui agradecendo por você ter respondido. E assunto é o que não falta. Então, a gente agradece muito a presença de vocês, a equipe, né, o time aí do Uma a Uma que teve diretamente e indiretamente aí mandaram as perguntas, tal, para a gente fazer essa live, tá? E eu queria agradecer a todos e não esqueçam de nos curtir, de comentar, tá bom? Para que a live tenha um alcance ainda maior de toda essa informação aqui que nós estamos trazendo, tá bom? Então, uma excelente noite para vocês. Curtam bastante, tá bom? E tudo de bom para todos nós aí, tá bom? E venham remar conosco, tá bom? Uma excelente noite para vocês. Excelente noite. Uma boa noite. Até mais. Obrigada, Boa noite. pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.